Now live from Garopaba. Começamos Tem até nossa música live. hoje, ó. Hoje tem até música. Você vai cantar alto? No clima. É. Tomando uma kombucha. Tá tomando uma kombucha? Pra quem não conhece a kombucha, ó. Essa é a San Kombucha que você consegue aqui no Brotô Bistrô. É produzida aqui pelo Léo e pelo Thiago, que estão lá produzindo aqui nos fundos do... Acho que essa música tá alta. Nos fundos aqui do restaurante. Só pra galera entrar no clima. Tá faltando só o papagaio. Mas enfim, ó lá, já tá, a Rosana já tá aí. My Rosângela, shirt. My Shirts, My T-shirts. É todo o pessoal aqui de Garopaba? Não, tem gente Não? do Brasil inteiro. É? Gente até fora do Brasil. Que bom. Não, mas é sério? É. Quem mais chegou ali? Aline. Bom dia, Aline. Tá feliz? Parece que ela tá feliz. E você, tá feliz? Tô muito feliz. Dia maravilhoso. Mais um dia maravilhoso aqui em Garopaba. Hoje, olha lá, a Rosângela de São Paulo. Um beijo, Rosângela. A Aline tá feliz, olha lá. Viu? Gente de São Paulo. Tem gente de Joinville. Bom dia, Aline. A Bom Renata dia. também. Renata entrou pelo Brotovida. Renata Pina, bom dia, Renata. Felipe Ambrósio. Feliz de ter vocês aqui no Brotovida e pela Rosângela, Rosângela. Aline, adoro ver essa dupla. Muito Viu, legal as Gênia? mensagens. Olivia Rosângela. também participando aqui pelo Brotovida. Vão colocando mensagem que a gente vai... Como é que será que foi o dia das pessoas aí com a questão da reclamação? Você reclamou muito ontem? Olha, me super policiei. Passei É? por situações que veio É. à vontade. E inclusive hoje de manhã eu cheguei na academia e o som tava altíssimo. E daí eu me segurei e daí depois baixou, ficou tudo... Mas é uma questão mesmo da gente manter a atenção, né? É engraçado também perceber que às vezes a reclamação não vem da gente, né? Vem do ambiente que a gente tá, de uma outra pessoa. Isso. E E da se a gente gente se não adaptar ao não ambiente, concordar, né? às vezes, com aquela afirmação, né? A gente também acaba não reclamando. Bom dia, Pilger Vitor, deve ser o Vitor Jefferson. Também está acompanhando aqui pelo... Dani, Brotovida. Vicentim, Andréia, Mas é bom, né? Não André. reclamar, agradecer, Anderlin. né? Ao invés de reclamar. Sim, Agradecer muito pelo melhor. que temos. O dia rende muito mais, né? Agora, hoje o assunto é, né? O segundo passo aí do nosso desafio. Segunda atitude. Segunda atitude é tomar café sem açúcar. Você gosta de tomar café? Isso, amo café. É? Amo café. Toma todo dia de manhã? Todo dia de manhã. Assim que acorda, já vai pro café? É um Como que ritual, o seu é um processo? ritual. É? Mas antes da gente falar disso, Aham. a gente tem alguns recados paroquiais. Recados. Antes da gente vai Recados falar paroquiais. sobre esse assunto, vamos falar sobre a questão do açúcar, do café, como mudar esse hábito. Eu sei que tem para muitas pessoas isso é algo que é um desafio, para algumas pessoas elas já é algo rotineiro, já fez isso. Mas antes, a gente tem que responder algumas perguntas que fizeram ontem. Deixaram nos comentários das postagens. Obrigado por todos os comentários. A primeira que perguntaram: quem pode participar e como participar do desafio? Então, assim, todo mundo pode participar. Quem nos acompanha nas redes sociais, Brotovida, Gabi, NutriGabi Zanoni e w2w.garopaba, que também tá junto nesse desafio. Então, é aberto a todo mundo. Como que faz para participar? Olhando quais são as 7 atitudes, né? Que a gente vai relembrar hoje. E a gente colocou a postagem no domingo, né? Isso, no domingo tem lá uma postagem, 21 dias de desafio Brotovida Experience. Então é só lá ver essas atitudes. E outra pergunta que foi feita eu tenho que fazer uma atitude por dia ou são as 7 atitudes durante os 21 dias? Não, a ideia é que a gente faça as 7 atitudes durante os 21 dias, tá? Então foram essas dúvidas que surgiram nos comentários de ontem para hoje. Eu acredito que mais dúvidas vão surgir ao longo do caminho, mas daí vocês vão colocando e a gente vai esclarecendo nas lives. As lives, a ideia é que a gente se encontre ao vivo, exatamente para que a gente esclareça as dúvidas e
Durante essa semana a gente vai abordar um tema por dia, uma atitude por dia, falando da importância, o porquê dela estar fazendo parte do desafio. E para que a gente saiba quem está participando, para que a gente tenha essa interação, é importante que vocês façam as postagens e marquem a gente. Então, e além disso, o fato de marcar para a gente saber que vocês estão participando... Vai nos motivar a fazer mais. Vai nos motivar e motiva a pessoa também que está marcando. Sim. Porque da mesma forma que a gente se comprometeu no domingo, nós vamos fazer a live a partir de segunda-feira, às 9h30, é um compromisso nosso. E a partir do momento que vocês também se comprometerem com a gente, fazendo as postagens... A tendência é que vocês se sintam muito mais comprometidos com vocês mesmos. E a tendência é que vocês tenham um desafio aí mais... com melhores resultados. Que é o que aconteceu bastante ontem, né? Sim. E hoje pela manhã. Que as pessoas colocaram, né? Principalmente o acordar com o sol, né? Aliás, para quem tá aqui e tem a oportunidade de acordar e ver o sol nascer, seja na Praia de Garopaba, na Silveira ou na Ferrugem, é um espetáculo que a gente tem aqui, né? E só tem essa oportunidade de vivenciar isso quem acorda Sim. cedo, vê o sol nascer. Mas é uma cena assim que eu registro muito, né? E coloco no Brotovida, enfim, toda manhã. São cenas assim de realmente tirar o fôlego que vale a pena vivenciar. Vale a pena vivenciar e a gente está aqui há 10 minutos caminhando, 5 correndo, enfim. É bom ver o sol nascer e também registrar, fazer ali, né, os pensamentos do dia, enfim. Oxigenar aí a cabeça com essas imagens, vale a pena. Isso. Vamos falar então do tema de hoje, da atitude? Vamos falar do tema de hoje, da atitude, que é tomar café sem açúcar. Mas antes, me fala um pouquinho da tua experiência. Com café? Com café e com doce, com o sabor doce. Tu teve dificuldade? Como é que é a tua relação, o teu hábito hoje de comer doces, açúcar? Tu tem dificuldade em dizer não ou dizer sim? Tu tens uma necessidade? Tu consegue olhar pro doce e dizer não, hoje eu quero ou hoje eu não quero? Eu gosto. Ou tu tens uma relação tranquila com doce? Eu, Alex Alcântara, tenho uma relação muito tranquila com doce. Eu gosto do doce. Eu na cozinha me apaixonei por fazer doce também. Acho que a confeitaria é uma terapia, na verdade. Uhum. E no comer doce também. Eu não tenho nenhum problema Tem uma relação de paz. Tem uma relação de muita paz com açúcar. Uhum. Mas também e não fico comendo toda hora, né? Mas eu gosto sim, não tem nenhum problema. Agora o café sem açúcar já tomo há um bom tempo. Uhum. Nunca fui muito de tomar café. Na minha época nos Estados Unidos até me incomodava o tamanho do café, né? Mas o café lá é mais fraco. É um balde. Mas é um balde de café que a galera toma o tempo todo. Mas eu, enfim, tomo café sim todo dia pela manhã. Mas é uma xícara só. Mas não coloco açúcar. E o açúcar, pra mim, ele vem depois, durante o dia. Inclusive, para quem... É desnecessário no café. Falando de açúcar, para quem nunca provou esse pão de melaço, que é né, diferente do açúcar refinado, por exemplo, ele é muito bom e tem o doce de chocolate, tem o doce, enfim, do açúcar também. Ótimo. Então, isso que tu relatou é comum, é muito comum. Agora, desculpa, a questão do açúcar no café, para quem realmente toma café e aprecia o café, né, prefere muitas vezes tomar sem o açúcar. Puro. Né, porque ele tem diferentes grãos, né, tem diferentes... o torrar o café, né, fica diferente o sabor, tem vários tipos de café, enfim. Então eu conheço pessoas que já preferem tomar sem açúcar, justamente para apreciar mais o café. Né? Então o açúcar nem sai fora de cogitação. Então, comigo foi totalmente diferente. Eu tive sérios problemas com açúcar. Na verdade, assim, né? Quem conhece a Gabi hoje, né? Olha assim, a Gabi come legumes, come salada, tem hábitos alimentares saudáveis, mas nem sempre foi assim, né? É uma doce ilusão pensar isso. Na verdade, assim, eu cresci dentro de uma padaria. Com 8, 9 anos, meus pais tinham uma padaria. Eu e os meus irmãos fomos criados dentro de padaria, então a gente comia bolo, nega maluca, bolo de cenoura, sonho. Nosso lanche da tarde era aquele chocolate, não sei se tu conheceu, que era um achocolatado com leite. Da caixinha?
É um que tem da caixinha, mas na nossa época era tipo uma garrafinha de vidro, assim. Quem é da minha época deve lembrar. Nossa, que época. Há alguns anos atrás. E então, assim, a gente, apesar da gente, dos nossos pais cultivar hábitos muito, ter uma preocupação, que, né, oferecer frutas, legumes e tal, mas a gente teve muito esse contato com o açúcar. E por isso eu tive dificuldade em introduzir na minha alimentação, na fase da adolescência principalmente. Eu me lembro de pegar pacotes de bolacha recheada e comer numa sentada, assim. Sim. E geralmente estava associado com situações onde eu ficava mais ansiosa, ficava preocupada, quando eu tinha algo para estudar. Então foi uma relação na adolescência que eu tive dificuldade em lidar. E isso me acarretou alguns problemas. Mas quando que você percebeu que precisava se livrar do açúcar? Bem depois. Bem depois. Então, na adolescência, eu comecei a desenvolver alguns problemas de saúde. Problemas que, na verdade, não eram diagnosticados, mas hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto isso estava relacionado com o consumo de carboidratos refinados e açúcar. Que tem muito açúcar, né? Isso, porque a gente também tem que pensar que todos os farináceos, que vai açúcar, vai mistura, tudo isso tem uma alta carga glicêmica. Não é só o açúcar branco. Não, né? é o açúcar branco. Tudo vira glicose. Então eu tinha os sintomas, que é bem comum, eu vejo relatos de pacientes com consultório de hipoglicemia, que era eu ia fazer atividade física, eu ia para academia, eu me alimentava, porque eu achava que eu ia passar mal, porque eu realmente passava. Eu começava a fazer 20, 30 minutos de academia, baixava a pressão, eu tinha que me deitar no chão, passava mal. Mas chegava a tremer? Alguma Sim, coisa assim? dava tremedeira. Eu sentia uma necessidade de comer em curtos períodos de tempo. Eu não conseguia fazer jejuns maiores, assim, eu tinha que comer. Eu tomava café de manhã, aí no meio da manhã eu tinha que comer novamente, aí ao meio-dia eu tinha que comer novamente. Esse tinha que comer novamente vinha da onde? O meu corpo, ele não tinha capacidade de usar as minhas fontes energéticas, porque o nosso corpo tem essa capacidade de metabolizar gordura para virar glicose. Porque tem muita gente, né, que pensa, eu tenho que comer. Né? Isso, mas era realmente eu precisava. Se eu não comesse, eu passava mal. Se eu não comesse, eu ficava tremendo, né? E isso desenvolveu. Eu tinha uma resistência à insulina, eu tive síndrome de ovário policístico, então tá tudo relacionado com açúcar. Além disso, tinha má digestão, eu tinha gases, tinha um problema alimentar com tinha algumas alergias, enfim, isso foi durante a minha adolescência, só que claro, né, não tinha a consciência que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, e muitas vezes nem relacionava com a alimentação, achava que era porque às vezes até achava que era falta de comida, que tinha que comer mais. Tinha que comer mais, tá. Enfim, aí conforme foi passando, né, comecei a me interessar em alimentação, nutrição, eu fui vendo essa relação. E aí eu comecei a ver o quanto a glicose, o excesso de glicose estava afetando. Então, a partir do momento que eu comecei a mudar, comecei a reduzir os carboidratos refinados, reduzir o açúcar, e o primeiro passo foi reduzir o açúcar do café. Nessa época eu cresci tomando café com leite e açúcar. Minha infância, adolescência, né? Eu fui tirar leite e açúcar, eu acredito que deve estar fazendo uns 8, 9 anos. Né? Logo depois que eu entrei na faculdade. Assim? Tipo... Eliminei. Porque eu descobri que me fazia mal. O leite me fazia mal, me dava gases, desconforto. E além disso, o leite está relacionado com em ele ativar o IGF-1, que aumenta resistência à insulina. Ele aumenta para quem tem alguma relação com insulina alta, dificuldade de perda de peso. Ele causa esse efeito. Então, para mim, ele me causava desconforto. E esse leite, que leite que a gente tá falando? Leite de caixinha? Leite de vaca. Tá. A proteína do leite de vaca causava esse efeito. Entendi. Mas primeiro eu fui eliminando o açúcar. Como que eu fiz isso, né? A minha mãe já não consumia açúcar, ela já não tinha esse hábito de usar açúcar no café. Eu comecei desmamando. Eu fiz um desafio uma vez que era 14 dias de café sem açúcar. E eu fui desmamando. Eu usava 2 colheres de chá no café, numa xícara. E aí eu passei, eu vou diminuir. Eu vou usar 1 colher
por alguns dias. Foi 2 dias. gradativamente Isso. diminuindo. Até meu paladar se adaptar. Passou aqueles 2 dias, eu tirei aquelas colheres e fui me adaptando. Depois dos 14 dias, que eu fui tomar café de novo com as 2 colheres que eu usava, eu coloquei na boca. Já não era mais. Nossa. Sim. Era muito doce. É rápido, né? É rápido. É rápido a diferença que você sente assim com relação ao açúcar, né? Isso a aí. mesma coisa eu acho que é do refrigerante, né? Se você passa, sei lá, 15, 20 dias sem tomar um refrigerante, quando você toma de novo, você percebe que você está tomando menos, né? E o quanto era doce, né? E aquilo já não faz assim... Porque o doce também, né? Né? Existem diferentes padarias aí, a gente pode perceber que existem doces que são doces, né? Que chega até de arrepiar. Isso. Você já coloca ali e já não... E qual que é o problema disso, né? Hoje a gente tem uma tendência a ter um paladar... mais doce. Hoje não, né? Desde sempre. Porque desde a nossa primeira mamada, né? O leite materno, ele já tem um paladar doce. Aliás, tem aquela história, né? Pra se acalmar, toma um copo de água com açúcar. Come o né? doce. Então, o que acontece? Hoje tem estudo que mostra que a palatabilidade, né? O bebê, ele já começa a desenvolver os sabores, né? Que ele vai ter preferência já na barriga da mãe. Então, foi bem interessante que semana passada uma moça me mandou no Instagram: ai, já tô esperando para ver a introdução alimentar do Augusto, para saber como que vai ser. Daí eu respondi para ela: a introdução alimentar da criança já começa agora. Sim. Não é quando ele começar a alimentar, comer alimentos sólidos após lá, que é os 6 meses, né, que é o protocolo. Na verdade, a gente sabe hoje que uma gestante, uma mãe, pais, na verdade, né, porque a gente sabe que desde a concepção já existe uma formação de hábitos. E aquela mulher que durante a gestação ela teve o maior consumo de doces pro paladar doce, a tendência é que a criança já nasce. E aí a questão além dele ter uma tendência de gostar mais de doce, a criança vai ter dificuldade na introdução dos alimentos mais amargos, mais azedos. Então, vai ter dificuldade de comer legumes, vegetais, frutas mais cítricas. Então, a gente precisa adaptar o nosso paladar a outros sabores. Sim, o tempo todo. O tempo todo? Porque principalmente quando eu acho que tá nessa fase de diminuir, né? Isso. Porque aí você vai sentir falta, por exemplo, do açúcar, mas aí vai conhecer, né? E vai se permitir os outros sabores. Exatamente. Né? Porque, como, por exemplo, o próprio sabor do café. Exatamente, né? Que é para ser amargo. Que é para ser amargo. Né? O limão é para ser cítrico, azedo. Sim. Então a natureza já fez todos os sabores que é pra gente saber apreciar cada sabor. E eu acho que também vira uma coisa meio piloto automático, né? Que é importante a gente também perceber. Exatamente. Né? Vou fazer o café e automaticamente você já vai colocar a colher de açúcar. E engraçado que ontem a gente fez uma mudança aqui na cozinha, né? De mesa, enfim, de lugares ali, de coisas, e você vê que você automaticamente você já vai naquele, né? Naquele espaço, naquela forma de fazer a coisa. Então também é bom perceber isso, né? Exatamente. Que você às vezes nem sabe se está comendo açúcar, senão Eu lembro que quando eu comecei café. a tirar o açúcar, tinha dias que eu me servia, colocava o açúcar e depois eu não ia colocar. E aí já tinha colocado. Então, até chegar o momento, né, que esse hábito fosse quebrado, esse padrão, ele vai demorar. Então, o que é importante a gente falar aqui? Que essa questão do paladar, do quanto isso nos prejudica, né? No quanto isso a pessoa... Então hoje eu vejo que as pessoas têm dificuldade em comer frutas, comer vegetais por conta desse paladar muito adocicado, de ter uma tendência a gostar muito do doce. E como que a gente faz isso? Né? Como que a gente faz para mudar? Né? Essa foi a minha experiência. Tira o açúcar da casa. No caso do café é fácil. É fácil para quem já toma, Sim. quem já toma sem açúcar. Sim. Mas eu entendo que para quem ainda toma o café com açúcar todos os dias, né? Até eu trouxe um livro aqui para mostrar para vocês. O Alex também vai ter um para mostrar, que é O Poder do Hábito. E nesse livro, que é muito bom para quem tá, né, mudando o hábito e mudando rotina, ele fala que 40% do nosso dia é feito de hábitos.
E são hábitos no automático. Ou seja, 40% das coisas que a gente faz no dia, a gente faz Nem sem percebe, pensar. né? Isso. Então, é que nem dirigir, que nem... Exatamente. Então tem duas questões que a gente tem que pensar na hora dessa questão de tirar o açúcar do café. Tem duas razões principais. Primeiro é uma comportamental e a segunda é uma questão nutricional. A questão comportamental é exatamente para a gente quebrar um padrão. Sim. Quebrar um padrão de algo que eu faço todos os dias sem pensar, né? E na questão comportamental, uma coisa que ele fala também aqui no livro, ele cita o hábito angular. O que é um hábito angular? É um hábito que quando a gente começa, é algo que eu começo a mudar, uma coisa dos 40% que eu faço no automático. Quando eu crio esse hábito angular no meu dia, a tendência é que a pessoa comece a mudar várias outras coisas na rotina dela. Então, um exemplo muito legal é a atividade física. Sim. Então, é muito comum a pessoa começar a fazer atividade física e, naturalmente, ela começar a acordar mais cedo, cuidar mais da alimentação, buscar um meio social diferente, pessoas que também praticam atividade física. Então, o hábito angular, ele tem esse poder de refletir indiretamente em outros hábitos. Nas outras partes da vida. Tirar o açúcar do café, ele vai se tornar um hábito angular também e vai fortalecer os outros hábitos que a gente quer mudar. Sim. Por quê? Porque vai trazer consciência, percepção, atenção, né? Na hora que eu for servir o café, eu vou ter que pensar antes de agir. E na própria questão de comer um doce depois, né? Isso. Que aquele outro doce também vai ficar mais doce. Isso. E aquilo talvez tendência... não seja tão bom, né? Tem uma frase que fala assim: quanto mais doce eu como, mais vontade de doce eu tenho. Sim. Então, quanto menos doce, né? Quanto mais eu vou tirando esse paladar doce, a tendência é que eu tenha menos vontade. E a outra questão é a questão nutricional. Né? Então tem essa questão comportamental e tem a questão nutricional, que realmente hoje as pessoas consomem muito doce, né? A gente não tá falando de um pãozinho de mel, sim, que eu vou comer de vez em quando. É o macarrão, é o isso, molho de tomate. Não, ou realmente comem doce todos os dias. Sim. E aí o que acontece? Bolo de chocolate. Isso, e aí ela não tem espaço para comer uma banana. A sim, banana é amarga, o mamão é amargo. Por quê? Naquele paladar que tá doce demais, tem pessoas que não comem a fruta porque o doce da fruta tá sem gosto, não é suficiente. Que loucura, né? É uma loucura. Pois é uma loucura. Quando, na verdade, a natureza já fez as frutas... justamente, né, para adoçar a vida. Para adoçar a vida, exatamente. Então, o doce natural que a gente tem disponível são as frutas. Só que como, né, e a indústria explora muito essa questão, né, os alimentos industrializados, eles têm esse poder de nos aguçar, de deixar esse sabor ainda mais saliente. E aí é natural que a gente comece a ter dificuldade de comer os alimentos que é mais natural. Sim. Então tem pessoas que comem uma banana e falam: nossa, isso não matou a minha vontade de comer doce. Mas por quê? Porque ela está acostumada com um nível de doce muito alto. Sim. Exatamente. Agora, tirar o açúcar ajuda um pouco, vai. Exatamente. Quando a gente... Da casa. Principalmente, ajuda. Né? Ajuda. Aí tem a questão... essa questão nutricional, que às vezes a pessoa ela já tem um diabetes, ela já tem resistência à insulina, ela quer emagrecer, né? Então tem toda essa questão de ativação. Me tira uma dúvida que pode ser bem... quanto mais açúcar eu vou desenvolver, mais possibilidade de ter diabetes? Sim, né? sim. Porque o que acontece? Porque o açúcar... quando é novo, adolescente, vai crescendo, não sei o que, vai comendo açúcar, né? Não percebe isso, lá na frente pode dar um problema mais sério. Isso, a gente tem que pensar assim, a principal função da glicose e dos carboidratos que vão virar glicose no nosso corpo é a produção de energia. Se essa energia está sendo utilizada e está sendo em equilíbrio, ok. O problema é quando eu estou tendo uma alta ativação de glicose, eu estou tendo uma alta carga glicêmica e eu estou utilizando a minha insulina em excesso. Eu costumo dizer que quando a gente vem para a Terra, Deus fala assim, eu vou te dar tanto de insulina.
Falta quantos minutos? Falta 6 minutos. 6 minutos. E se a gente usa a nossa insulina toda no início da vida, que é o hormônio que tira essa glicose do sangue, chega um momento da vida que a insulina falta, que o pâncreas fica sobrecarregado. E aí a gente desenvolve problemas como diabetes, resistência à insulina, síndrome de ovário policístico, esteatose hepática, enfim, uma série de doenças crônicas. Realmente tem que prestar atenção aí. E a uma ação não é tão difícil, né? Exatamente, é Não algo que é simples, Sim. requer atenção. Sim. E é algo que a gente faz todos os dias. Então, imagina se aquele é um veneninho, se é algo que tá te fazendo mal e você tá fazendo todos os dias, né? É só fazer, né? É só fazer. É só colocar em prática. E aí durante 21 dias, né? Ou que seja, 1 dia, 2, 3, 4, Provavelmente após esses 21 dias, a tendência é que a pessoa não tome mais café. E aí ela vai observar que até as coisas que ela gostava, ela vai provar uma sobremesa que ela amava. Isso eu escuto muito no consultório. Nossa, Gabi, parece muito mais doce. Sim. Ela começa a perceber que as coisas eram realmente muito mais doces. E se pensar mesmo na questão da saúde, né? Que realmente reflete aí lá pra frente, é só diminuir, né? Isso, tem toda uma questão de estresse oxidativo, de o excesso de glicose ele aumentar a oxidação de vaso sanguíneo, tanto é que o diabético ele começa a ter problema vascular, problema renal, problema de visão, que são problemas decorrentes do excesso de glicose no sangue. Então assim, não vai dar tempo da gente falar, né, de até vai interferir na questão da atividade física. Sim, no rendimento, metabolicamente as nossas mitocôndrias, que é a nossa fábrica de energia, ela fica uma mitocôndria preguiçosa, que ela fica dependente de glicose. Então é aquela pessoa que ela começa a fazer uma atividade física, que era o meu caso. Eu fazia 10, 20 minutos de atividade física e eu me passava mal, porque isso eu não sabia. Então se eu tiver com excesso de açúcar mesmo no porque organismo, o corpo ele não está adaptado. Então aquela pessoa que ela não consegue ficar 2 horas em jejum, que é muito comum. Tem muita gente que é assim, dá 2, 3 horas tem que comer de novo. Por quê? O corpo dela não consegue metabolizar outra fonte de energia. Porque o estoque que a gente tem de gordura é pra gente utilizar como fonte de energia em períodos de longo prazo que eu fique em jejum. E metabolicamente o nosso corpo está preparado para isso. Né, a nossa fisiologia. Só que por conta desses hábitos que a gente foi criando ao longo, né, do desenvolvimento, da industrialização, o nosso corpo foi perdendo essa adaptação e foi ficando viciado em açúcar. E assim, a indústria vende mais, a gente consome mais, a gente fica mais dependente, doente, toma mais remédio, né? Então vai virando uma bola de neve. Bom, então, esse algum recado para amanhã? Amanhã, nossa terceira atitude? Terceira atitude. Qual que é? Qual que é? Não, você que fala. Sem álcool. Sem álcool, essa é fácil. É fácil? É fácil. Será? É fácil, basta decidir. Eu vou contar a minha experiência. Amanhã. Principalmente agora, nessa fase da gestação, para as mulheres que gostam de um vinho, né? Como é que foi a minha adaptação. Mas isso aí também é uma questão bem de saúde também, né? Porque é um problema, pode se tornar um problema muito sério. Sim. Então tem que prestar atenção, mas a gente fala de amanhã. Eu queria só deixar a dica aqui desse livro, ó, Milagre da Manhã. Tem muita gente já lendo. Ele realmente ajuda a gente perceber aí como é importante a gente ter uma rotina matinal planejada. Como faz diferença, né? Como faz diferença para ter um dia mais feliz, né? Com mais rendimento. Mas amanhã a gente pode falar mais também desse livro. Mais algum recado? Sim, só lembrando, a gente vai fazer a postagem agora falando da nossa segunda atitude dos 21 dias. Aí deixa lá o comentário, deixa lá as dúvidas, compartilha, convida outras pessoas para participar desse desafio de 21 dias. E quando você acordar cedo, comer comida de verdade, estiver tomando seu café sem açúcar, marca lá Brotovida, Nutri Gabi Zanoni e w2w.garopaba, que a gente vai saber que você está participando e está junto com a gente nesse desafio de 21 dias. E eu queria agradecer muito as pessoas que mandaram as fotos hoje pela manhã, desde ontem mandando, né? Sim, é muito legal receber. É muito legal, realmente. É uma corrente, né? Eu tinha receio de fazer, né? Eu tive que insistir para fazer esse desafio. Mas realmente é muito bom contagiante. poder ver que as pessoas estão abraçando a causa aí e não
algo é que é difícil, simples. né? Sabe que hoje de manhã eu tava, antes de vir pra cá, eu fiquei pensando assim, né? O que me levou todo esse processo e abraçar toda essa causa? Eu lembro que uma das coisas é que o meu sonho é que Garopaba se torne referência em qualidade de vida. Porque hoje não é. Ela tem potencial para isso. Sim. Mas, em um dos eventos que eu fiz lá em 2015, eu lembro que eu acabei a palestra e falei assim, o meu sonho é que Garopaba seja referência, seja estadual, nacional. Sabe aquelas cidades que tu vê lá da Dinamarca, da Ilhas Gregas, onde as pessoas vivem até... São centenárias. Felizes, então tá. Né? Pessoas felizes que têm baixo índice de doenças crônicas, têm alta qualidade de vida. Sim. Então, meu sonho é que Garopaba seja uma cidade dessa, sabe? Daqui a uns anos, esses índices de doenças, que as pessoas vivam cada vez mais felizes, que as pessoas tenham qualidade de vida, porque potencial tem. Né? E o que é mais legal de a gente pensar é que só depende de cada um de nós, né? E se cada um se cuidar da sua saúde e de promover a sua saúde, a sua qualidade de vida, vai estar contribuindo para que isso seja uma realidade. Então vamos fazer isso acontecer. Amanhã tem mais. Amanhã às 9h30 da manhã, aqui direto do Brotô. Para quem quiser vir almoçar aqui no Brotô, o almoço é meio-dia. E hoje tem caçarola de feijão branco e um super saladão. Certo? Um beijo, Eliana. E até amanhã. Micaela, Carol. Beijo, Carol. Renan, imagina, Renan acompanhando aqui. A Thaís Vasconcelos. E falando da matéria que vai sair amanhã, Gabriela, no jornal, leiam, é sobre inteligência alimentar. Como a gente desenvolver nossa inteligência alimentar e a nossa capacidade de cuidar da nossa própria alimentação. Perfeito. Sai amanhã, provavelmente na quinta-feira o jornal já está rodando circulando na cidade. Isso aí.